Meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Eu, Dias Gomes, eu estou aqui em Semoaba. Peguei uma carona para vir visitar meus pais e nós estamos aqui para fazermos a nossa escola bíblica dominical. Tudo de improviso, a questão do ambiente, mas a lição da palavra de Deus já está preparada. Então vamos a ela. Nós estamos na segunda lição, propósito dos dons espirituais. Vamos orar ao Senhor. Curva sua cabeça, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer essa oportunidade, o privilégio de estarmos, Senhor Deus, diante de ti. Não há outro lugar melhor do que estar na tua presença. Por isso, Senhor Deus, nós te damos graça e te bendizemos. Te pedimos que a unção do teu Espírito seja sobre esta palavra e a tua igreja, Senhor Deus, os ouvintes, os espectadores, possam estar, Senhor Deus, recebendo a tua bênção. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Não se preocupem com a passagem das motos. Aqui nessa cidadezinha tem muita moto, sabe? Agora pela manhã eles estão assim meio loucos. Mas vamos à frente. A lição de número 2, o propósito dos dons espirituais, reflete a essência, o desejo de Deus de edificar a sua igreja. Então, os dons espirituais, eles não foram feitos para dar superpoderes, eles não foram feitos para trazer louvores aos homens, eles não foram feitos para destacar determinadas pessoas. Não. O propósito da lição de hoje é nos dedicarmos a estudar os dons espirituais de tal forma que possamos refletir sobre o dever de sermos zelosos na administração dos dons que pertencem ao Espírito Santo e são concedidos para fins proveitosos. Embora na maioria das vezes seria melhor falarmos dos propósitos gerais dos dons, incluindo serviços ministeriais, os dons de serviço, os dons ministeriais. Nessa lição nós estamos comentando o propósito dos dons chamados propriamente de dons espirituais, conforme a classificação estudada na lição passada, como nós vimos. E como a Bíblia nos ajuda a entender, a perceber essa lição, estaremos com a Bíblia na mão para lermos a palavra de Deus, tá bom? Então, vamos ao tópico número 1. Os dons não são para elitizar os crentes. Os dons não são para elitizar os crentes. O ponto 1 diz assim, a igreja coríntia, né? E ele vem nos apresentar que a igreja cristã, na rica e famosa cidade grega de Corinto, ela foi fundada pelo apóstolo Paulo em sua segunda viagem missionária, por volta do ano 51 depois de Cristo. E por isso é que Paulo, falando metaforicamente, ele diz assim, lá em 1 Coríntios capítulo 3 e versículo 6, eu plantei, Apolo regou. Ele faz aqui uma metáfora referindo-se ao plantio da semente do evangelho, e depois que veio ser regada por Apolo, mas que teve, como todas as igrejas do Senhor, o crescimento dado por Deus. Alto Alegre 2, ela foi plantada por um, regada por outro, e depois por outro, e depois por outros, mas todos com um propósito exclusivo de servir a Deus. Os pastores também são servos do Senhor a serviço da igreja do Senhor, porque quem dá o crescimento é Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Então, meus queridos, nós vamos chegando às duas cartas bíblicas escritas pelo apóstolo Paulo a essa comunidade. Elas são muito importantes para nós nos dias de hoje, especialmente no que concerne aos ensinos sobre a unidade da igreja, sobre a santificação da igreja e sobre a manifestação dos dons espirituais. No trimestre passado, nós fizemos uma concentração do que é verdadeiramente o pentecostalismo, porque existem pessoas fazendo loucuras e dizendo que é pentecostalismo, mas agora nós precisamos realmente entender a manifestação dos dons espirituais. Ponto 2, uma igreja de muitos dons.
mais carnal. Este é o análise que nós vemos do nosso pastor Erivaldo Renovato, né? É o pastor que está comentando, o comentarista da Escola Bíblica Dominical. Uma igreja de muitos dons, mas carnal. Apesar de ter sido fundada pelo apóstolo Paulo, não demorou muito para que problemas diversos fossem ali constatados. Na igreja de Corinto, problemas morais, sociais e eclesiásticos e litúrgicos, o que a gente pode ver durante os primeiros 11 capítulos, nós vemos constante debate, o ensinamento, a exortação de Paulo para aquela igreja, porque ela se embananou muito, né? Assim, por assim dizer. Então, meus queridos, ele vai escrevendo e a gente vê que realmente ele afirma que a igreja está cheia de membros carnais, e ele chama de carnais e chama de crianças, mesmo sendo uma igreja que ardia nos dons espirituais, conforme 1 Coríntios capítulo 1 e o 7 e o capítulo 14 e o verso 12, ele carecia de santificação, de instrução, de maturidade. Ainda hoje, nós conseguimos ver em algumas igrejas, em alguns agrupamentos religiosos, pessoas que parecem tão espirituais e são realmente muito espirituais no que relaciona-se aos dons, ao poder da palavra, mas que são de uma criancice tão triste que abala as pessoas, concentram o seu espelho naquela pessoa. Então existem muitas pessoas que vão se espelhando uns nos outros e vê a irmã que é fervorosa, vê o irmão que é conhecedor da palavra. No entanto, eles se decepcionam porque aquelas pessoas, apesar de serem cheios de dons espirituais, verdadeiramente dons espirituais, eles agem de uma forma carnal e uma criancice, uma meninice tão ferrenha que acaba por decepcionar alguns dos nossos irmãos. Ponto 3. No ponto 3 nós podemos ver: o dom não é sinal de superioridade espiritual. Presta atenção nisso. O comentarista Erinaldo Renovato é enfático que a mensagem de Jesus possa ressoar em nossa consciência e convencer-nos de que, uma vez por todas, os dons não são garantia de espiritualidade genuína. O texto de Mateus 7, 22 e 23, com palavras de Jesus, eles são um alerta para que não julguemos a espiritualidade de alguém apenas pelos dons espirituais. Vamos ver o que diz Mateus, capítulo 7, o 22 e o 23. Glória a Jesus. Se nós tivéssemos o Google Meet, a gente já poderia dizer: quem encontrou, leia, né? Mas o 22 e o 23, ele diz assim: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o que é mal. Vocês conseguem perceber profecias ali na ponta da língua, mensagens, palavra, salvação, convencimento. Porém, escutará do Senhor: eu não conheço vocês. A Bíblia de Estudo Pentecostal alerta: quando uma pessoa possui um dom espiritual, isso não significa que Deus aprova tudo quanto ela faz ou tudo quanto ela ensina. É o fruto do Espírito que nos qualifica como santos crentes. O fruto do Espírito, aí sim. Não é que devemos buscar apenas a manifestação do fruto do Espírito em nossa vida, ou apenas buscar os dons espirituais, o que é melhor ou qual é o melhor. O correto é que nós busquemos fazer frutificar o fruto do Espírito em nossa vida através do nosso relacionamento com o Espírito Santo, e os dons espirituais sejam dados a cada irmão para a edificação da igreja. Amém? O irmão Raimundo de Oliveira, ele faz um comentário interessante. Os dons
são dádivas ou porções do poder de Deus, enquanto que o fruto do Espírito é a expressão do caráter de Cristo. Os dons conferem poder, enquanto que o fruto confere autoridade. Os dons identificam-se com o que fazemos e o fruto identifica-se com o que somos. Então, o nosso comportamento é que reflete o que verdadeiramente somos e não as nossas pregações, os nossos momentos em que o Espírito Santo é manifesto em nós, tá bom? Porque vocês imaginem que se Balaão pudesse entender que a jumenta que ele montava, a mula que ele montava, era mais cheia do Espírito Santo do que ele. De maneira nenhuma. Ele era mais cheio do Espírito Santo. Só que Deus deu poder à jumenta para falar e para ver, mais que ele, por conta da necessidade da repreensão. Então precisamos entender bem o que a palavra de Deus nos ensina e nos exorta. Muito bem, estamos chegando ao tópico 2, edificando a si mesmo e aos outros. Edificando a si mesmo é o ponto 1 do tópico 2. Tendo visto no tópico anterior o que não é propósito dos dons, passemos agora a refletir sobre qual é de fato o propósito, ou ainda melhor, quais são os propósitos dos dons no plural, como está no livro de apoio, inclusive, já que existe vários propósitos para a distribuição e usos desses presentes e ferramentas espirituais. Os dons são presentes e ferramentas espirituais para manutenção, para edificação, para construção da igreja do Senhor. Vamos ver melhor esses propósitos. Tudo o que o Espírito Santo dá e faz tem uma utilidade. E no que concerne ao aspecto individual, os dons colaboram na edificação, no crescimento, no fortalecimento, mais que do que usa corretamente o dom. Aqui dá destaque especial ao uso devocional do dom de línguas. O dom de línguas, ele é o dom que o crente recebe para a edificação de si próprio. O falar em línguas estranhas, ele nos acrescenta uma espiritualidade momentânea, um relacionamento espiritual com Deus, de tal forma que você se sente mais revigorado, mais compreendendo o poder de Deus. Então, o dom de línguas estranhas não é para fazer bem à igreja. O dom do Espírito Santo é para fazer bem a você, o dom de línguas estranhas. Então, quando você estiver com a vontade de falar em línguas estranhas, você pode baixar o tom, falar baixo, você não precisa gritar. E tem momentos que você quer gritar e não pode, e principalmente na igreja. Nós vamos chegar ao momento de estarmos juntos. Vamos só aguardar. Essa semana nós já tivemos mais 3 notas de pesar. Ontem nós tivemos 2 notas de pesar. Então, meus queridos, o povo está morrendo. O povo está morrendo e não que seja culpa nossa, mas nós precisamos evitar que essa culpa venha a ser dita como nossa. Então, vamos entender isso. O dom espiritual de línguas estranhas é para a edificação própria. Você se sentir bem. 2. Edificando os outros. Embora não se deva descartar a edificação individual, os dons ganham maior significado quando são usados em benefício da igreja. Por isso que Paulo recomenda que a busca da profecia ou da interpretação de línguas quando outras pessoas então podem compreender, julgar e acatar a mensagem proferida, ela é necessária mais que o próprio dom de línguas, especialmente tratando-se do culto ao Senhor. A operação dos dons deve visar o bem comum. É o uso diaconal dos dons para que todos aprendam e sejam consolados, conforme o verso 31. A decência e a ordem, ou seja, a adequação e organização, são qualidades requeridas no culto. Por isso nós não podemos simplesmente dar um show de línguas estranhas. Vamos ouvir, vamos glorificar a Deus, vamos falar em línguas estranhas, mas vamos manter a decência, vamos manter a ordem para que a exposição da palavra de Deus seja prioridade nos cultos. 3.
edificando até o não crente. Glória a Jesus. Considerando que somente os crentes em Jesus são edificados de Deus e que somente os crentes em Jesus são pedras vivas que constituem a casa onde Deus habita, não julgamos adequado falar em edificação de pessoas não crentes. Preferimos dizer, como já dissemos no estudo da lição passada, que quando o dom é usado corretamente pelo crente, até o não crente recebe algum benefício. Eles não são, apesar do termo edificando até o não crente, nós não estamos edificando, mas nós estamos tratando, nós estamos iniciando um trabalho, uma alimentação espiritual para com ele. Então, considerando que somente os crentes em Jesus são edificados em Deus e que somente os crentes que são pedras vivas, que constituem casa onde Deus habita, não julgamos adequado falar em edificação para pessoas não crentes, e sim que recebem algum benefício. Por exemplo, o dom de misericórdia também é usado em benefício do descrente. O dom ministerial de evangelista tem o foco de alcançar exatamente o descrente. É o dom espiritual que a profecia pode ter. Então, o uso evangelístico desses dons espirituais é para a conversão do não crente, é para que seja beneficiado o não crente. Os dons que nós encontramos aqui, o dom do evangelismo, o dom de interpretação, o dom de profecias, o dom da misericórdia, são dons que alcançam o descrente e precisam ser ministrados no culto. Tópico 3. Edificar todo o corpo de Cristo. Dons na igreja. Os dons na igreja, segundo o comentarista Elinaldo Renovato, diz que na primeira carta aos Coríntios, Paulo dedica 2 capítulos, o 12 e o 14, para falar a respeito do uso dos dons na igreja. Mas, na verdade, são os 3, porque o capítulo 13 também está incluso. 12, 13 e 14, como falou o nosso amado irmão Ismael na semana passada, esse texto é todo um só. No original ele não havia as divisões de capítulos e versículos, e o do 12 ao 14 é só um texto que vai crescendo no conhecimento. Então, Paulo não está falando apenas do capítulo 13 no amor, ou de amor, como se tivesse aberto um parêntese para falar de outro assunto. O apóstolo Paulo, ele está falando da importância do amor como caminho excelente para o correto uso dos dons da igreja. Esse capítulo é o coração do assunto, tanto que Paulo chega a dizer que os dons sem amor não valem coisa alguma. Então, meus queridos, o amor, ele não é um dom. Conforme Tiago Rosas, o amor não é dom espiritual, mas faz operar corretamente os dons. Por isso, ao estudar o assunto, é totalmente inadequado saltar do capítulo 12 para o 14. O capítulo 13 está no meio e é o coração do assunto. E, como tal, seu estudo é vital para a correta compreensão e expressão dos dons. Sem amor, nada vale. O ponto 2 do tópico 3 traz os sábios arquitetos no corpo de Cristo. Paulo usa 2 figuras para falar dos que servem à igreja do Senhor: arquitetos e dispenseiros. Arquiteto no grego, arquiteton, isso é construtor, o principal superintendente da obra. Paulo refere-se aos que lançaram o fundamento espiritual sobre os quais os demais construtores devem continuar o trabalho. E lá em 1 Coríntios, capítulo 3, ele vai dizer que ele regou, né? Eu não precisa ter divisão. Vocês imaginem os irmãos na igreja do Alto Alegre 2. Eu sou de Eliabe, eu sou de Ivanei, eu sou do pastor Luciano. Aí acaba ninguém sendo do Nias. Graças a Deus, que sejam todos a igreja do Senhor Jesus Cristo. Muito bem? Então, vamos lá. Paulo refere-se aos que lançaram o fundamento espiritual sobre os quais os demais construtores devem continuar o trabalho. Portanto, devemos ter muito cuidado com o uso dos dons para não distorcer
ou corromper a sã doutrina, já definida pelos apóstolos. Julguemos as profecias, as visões, os espíritos, sempre passando pelo crivo da palavra de Deus. É importante o estudo da palavra de Deus. Gunnar Wingren, ele diz o seguinte: diziam que eram dirigidos pelo Espírito Santo e um deles era considerado profeta. Eu então falei seriamente com ele e disse-lhe que não é por meio de profecia, de interpretação e de línguas que devemos ser dirigidos. Isso foi dado para a nossa edificação, mas a direção verdadeira é a instrução necessária que vem da Bíblia, que é a palavra de Deus, clara e infalível. Olha que visão de Gunnar Wingren. Os dons, as profecias, elas são para a edificação. A direção de Deus é pela sua palavra. Louvado seja Deus. Ponto 3 do tópico 3. Dispenseiros dos dons. Por dispenseiros, oconomos, Paulo refere-se aos que servem à igreja como mordomos, administradores do lar, cuidadores do bens do seu Senhor. Cristo é o nosso Senhor e a Ele prestaremos conta dos dons que foram entregues. Por isso exige zelo na busca dos dons. 1 Coríntios 12, 31 e o 14, 1, ele fala para a gente buscar os melhores dons. Pedro diz que devemos ser bons dispenseiros, em 1 de Pedro 4 e 10. Paulo diz que devemos ser fiéis dispenseiros, em 1 Coríntios capítulo 4 e o verso 2. Jesus une ambas as virtudes e diz que o servo bom e fiel é que vai entrar no gozo do seu Senhor. Amém? Sejamos assim para a glória de Deus. Bons e fiéis. Venha, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Pastor, aqui eu queria fazer alguma coisa assim mais relevante, porque eu só fico na recepção, eu não faço mais nada. Foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Não é a questão do que você faz na igreja, não é a questão do que você faz no seu ambiente congregacional, mas é o que você faz na sua vida, recebendo pouco de Deus. Tem pessoas que só sabem orar, pois ore. Só sabem dar glória a Deus, pois dê glória a Deus. Tem pessoas que só sabem cumprimentar as pessoas. Tem pessoas que só sabem entregar o folheto. Faça isso, faça isso. Deus te recompensa. Cada um de nós somos pedras vivas no edifício de Deus. Então, para concluirmos, nós entendemos que embora os dons não sirvam para identificar o grau de espiritualidade de uma igreja, podem ajudar a evidenciar o grau de serviço de uma igreja. Afinal, dons são ferramentas do Espírito para o serviço cristão, mas não para o cristão ser visto. Presta atenção, os dons é uma ferramenta para o serviço cristão e não para o cristão ser visto. Busquemos sinceramente os dons, tensionando com a nossa intenção de servir melhor as igrejas, as nossas igrejas locais, bem como servir ao Senhor da forma mais vibrante de adoração e desejando alcançar os descrentes, já que os dons também cooperam na evangelização. E ao recebermos os dons, sejamos sempre servos bons e fiéis na sua administração. Que Deus em Cristo nos abençoe. Feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Ó Pai, bendito seja o teu nome. O teu servo ouviu até aqui. Que encontre essa palavra guarida em seus corações e nós possamos, Senhor Deus, em breve estarmos todos reunidos para contemplarmos a beleza da tua santidade. Pai, em nome de Jesus eu te oro em favor de cada um dos meus irmãos, dos seus familiares, dos seus vizinhos, e que cada pessoa possa ser alcançada pelo dom da cura, pelo dom da maravilha, e a tua bênção seja sobre a tua igreja e sobre todo este ministério. Que o amor de Deus nosso Pai, que a graça de nosso amado Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo
seja sobre todo o povo de Deus que aqui escuta esta palavra. E você pode dizer amém.